Se você clicou nesse vídeo, você quer saber como a IA vai mudar o mundo até 2040. Essa tese não é minha, eu simplesmente vou expor ela para você com base nos meus estudos e o que eu venho vendo no mercado, o que essas empresas de IA generativa vêm fazendo. Então esse é um vídeo bem sério, diferente dos próximos vídeos que eu vou fazer relacionados a mais lifestyle e tal, mostrando ali um building public meu de geração de receita e assim por diante no meu negócio de consultoria de marketing com IA, beleza? Mas a tese que eu vou seguir para ter esse negócio é justamente isso que eu acredito, que até 2040 a IA vai mudar completamente o mundo e muita coisa que a gente enxerga hoje como normal não vai ser normal, vai ser coisa do passado, porque é uma tecnologia muito disruptiva. Então a gente já começa pelas primeiras notícias da semana de contramão do mercado, por exemplo, a Google ela tem um aspecto muito importante nesses labs de IA, porque ela é a maior empresa desse segmento que tem uma infraestrutura por trás e uma base de dados de clientes muito maior que Anthropic, que Grok, que OpenAI e assim por diante, além de ter o seu ecossistema que faz com que ela acelere muito mais a criação dos modelos de dados dela. E ela tem, obviamente, dentro do seu guarda-chuva de empresas, possivelmente a empresa que mais fez descobertas e melhorias nesse sentido, que é a Google DeepMind. A mesma Google DeepMind que fez ali o melhor modelo para, né, jogos de xadrez, que, enfim, começou desde 2011, 2010, assim, mexer com IA generativa nesse sentido, antes mesmo dos papers ali dos Transformers e assim por diante. Então, eu estou mostrando essas primeiras notícias aqui para falar justamente da movimentação do mercado, o que a gente encontra hoje, o que possivelmente a gente vai ver no futuro. Hoje a Google ela está separando o Gemini Labs de recursos experimentais. Então, ela tem uma ala dentro da própria Google, onde você simplesmente fala para o seu funcionário para ele criar coisas como use cases, então casos de uso nesse sentido, porque hoje a IA ela já tem um poder computacional para fazer tarefas que é muito grande, mas nós não temos ainda casos de usos muito bom para todas as áreas nesse sentido. O que é muito ruim, porque, por exemplo, no meu trabalho, eu mexo com marketing, então uma IA já consegue me ajudar a fazer uma página, a fazer a cópia da página, mas ela não consegue fazer esses 3 steps, por exemplo. Ah, você pode me falar que já existe o Lovable hoje, mas não é a mesma coisa, porque ela não vai pegar esse gap operacional que eu consigo hoje, que é justamente entre as fases, que é, você vai fazer uma copy de página, então você precisa de um agente, um assistente treinado para isso. Você vai fazer uma página no Lovable, beleza, todas as páginas do Lovable ficam a mesma coisa se você não souber promptar. Como que você vai fazer então? É a partir daí que vem mais um assistente nesse sentido, para te ajudar a fazer. E aí vem toda a parte da consultoria, da mentoria nesse sentido, para ajudar aquela empresa em si. E a Anthropic fez a sua movimentação de mercado, gerando ali uma expectativa que estava tendo muito, porque o ChatGPT, a OpenAI nesse sentido, né, falou que vai começar a fazer anúncios dentro do ChatGPT, e a Anthropic ela foi para o lado contrário, né, superando expectativas nesse sentido, e ela disse que vai permanecer sem anúncios dentro dos seus modelos, ou seja, dentro do Cloud Code, tudo nesse sentido vai ser sem anúncio, o que leva a uma briga de acionistas muito boa, porque na teoria a Anthropic ela tem um dos melhores modelos, talvez o melhor modelo hoje na atualidade, nós estamos falando de fevereiro de 2026, que é o Opus 4.5, e ela está à beira de lançar o Sonnet 5. Então, provavelmente, se você ver esse vídeo já lançou o Sonnet 5, você pode acabar desconsiderando o que eu falei, porque provavelmente esse modelo vai ser melhor que o Opus 4.5. Então, hoje o que nós temos no mercado é simplesmente modelos muito bons que se integram principalmente a programadores, mas que não tem casos de uso muito bom nesse sentido para outras áreas, ou seja, as pessoas têm que acabar fazendo remendo, têm que acabar chamando um especialista para criar assistências nesse sentido. E o outro ponto que saiu no mercado são os agentes de IA. Então, é uma coisa que só tende a crescer
daqui em diante, que são os agentes de IA. Os agentes de IA, nesse sentido, eles, diferente de um assistente semi-automatizado, você simplesmente manda uma tarefa para ele e ele vai tentar ficar fazendo aquela tarefa em loop. Ou seja, ele vai fazer aquilo sem necessariamente parar, até ele conseguir concluir a tarefa, ou se você colocar um human loop ali, que a gente chama, que é, ou seja, um humano no meio desse loop, para conferir o que é que ele fez até o momento. Então foi lançado o OpenClaw, que, enfim, era multibot e começou chamando CloudBot, que ele faz justamente isso. A gente pode ver aqui que a própria chamada do nome deles é uma IA que de fato faz coisas. Então ele coloca aqui, ó, ele limpa seu inbox, envia e-mails, gerencia o seu calendário, checa viagens de avião, todo o seu WhatsApp, Telegram, tudo que você quiser integrar aqui dentro do OpenClaw é interessante, mas ainda assim nós estamos com essa tecnologia embrionária nesse sentido, mas não temos casos de uso. Ou seja, as pessoas elas olham para isso aqui, a primeira coisa que elas pensam é, pô, muito legal, mas eu não tenho esse problema de ficar checando, fazendo reserva em restaurante, ficar fazendo comprar ticket para viajar, eu nem viajo muito assim, então falta casos de uso nesse sentido. Acaba virando um meme, tipo, o cara está construindo um agente de IA para resolver um problema que muitas vezes a maioria das pessoas nem tem esse problema. Então acaba tendo esse problema, essa dicotomia entre a realidade e entre o que de fato o mercado ele quer curar nesse sentido. E aí a gente chega, obviamente, no que eu considero extremamente importante nesse vídeo, que é o paper do AI 2027, que dentro desse paper fala que nós vivemos dentro, né, nesse período, né, nós estamos aqui no meio de 2000 no começo, né, de 2026, então tem muita coisa para rolar aqui ainda. Então nós estamos no meio desse paper, esses desenvolvedores aqui, eles criaram esse paper aqui em abril, 3 de abril de 2025. Você pode baixar como PDF, você pode ouvir, ou se não até assistir dentro do YouTube. Esse é o site, ó. Você pode ver aqui, beleza? Esse aqui é o site, e aqui eu posso tanto assistir quanto esse tipo de coisa. Então, o site ele é bem dinâmico nesse sentido, ele vai passando as datas aqui, vai falando o quanto a IA vai ficando poderosa, sabe? Todo esse paper ele é baseado na seguinte expectativa, que nós vamos atingir a AGI, isso já é um aspecto comum desse paper, não estou falando que é realidade, estou falando que é um aspecto comum que eles fizeram a partir dessa pesquisa, e que eles vão desenvolvendo o nível de inteligência e habilidades com base no tempo vai passando e vai colocando markdowns aqui específicos. Então, se a gente vê aqui, nós estamos em 2026, beleza? E aqui ele coloca Early 2026, automações por código. E é importante, enfim, entender isso aqui, ó. Você pode ver no começo de 2026 a importância da IA dentro aqui desse paper é de 2%. A gente está dentro de expectativas de data center de 458 bilhões por ano e ela não é nem de longe o que a gente poderia considerar como AGI nesse sentido. Ele coloca aqui não necessariamente o mês a mês de 2026, beleza? Ele coloca mais no sentido de semestre, eu acredito. Porque o próximo tópico aqui seria o meio de 2026, beleza? Então, nós estamos aqui nesse momento e é impressionante como isso aqui está curado. No sentido de simplesmente, no começo do mês, desse janeiro e de fevereiro, nós estamos vendo as tecnologias saindo e, de fato, tendo uma evolução muito grande na criação de vídeo, na criação da imagem, de código, dos agentes e assim por diante. Então, dentro aqui desse paper, no começo de 2026 até mais ou menos a metade do ano, nós vamos ver uma aceleração muito grande, mas não necessariamente uma IA que vai conseguir fazer um impacto que a gente que muitos esperam, que eu também espero, dentro do mercado de trabalho. Isso aqui é um fato importante. Mas, a partir do segundo semestre,
coisas irão acontecer, principalmente dentro ali dessa guerra de chips, essa guerra geopolítica entre Estados Unidos e China, que são os principais players ali dentro da inteligência artificial generativa, beleza? Então, ele está falando aqui que dentro da China eles vão começar a sentir o feel de AGI, ou seja, estão começando a sentir que a inteligência artificial ela está se tornando tão boa em fazer coisas que eles vão ter aquele feel the AGI moment, que é em inglês, mais ou menos traduzido para sentindo a AGI, a inteligência artificial geral, que é o conceito basicamente que não tem necessariamente um ponto definido sobre a AGI, mas eu considero que a OpenAI já falou muitas vezes, eu acho que faz muito sentido que a AGI é quando uma IA ela é melhor que o melhor PhD dentro daquela área de atuação dele. Então é como se ele fosse melhor que qualquer humano, independente da área. É basicamente isso a AGI. E a superinteligência artificial, a ASI em inglês, ASI, ela é melhor que todo mundo, obviamente, todos os humanos juntos, num nível extrapolante, assim, tipo 20, 50 vezes. Esse que é o ponto aqui desse paper. Então nós vamos ver dentro desse ano coisas mudando muito rápido. Provavelmente você já percebeu essa mudança se você está dentro desse universo da inteligência artificial, mas como se fosse o primeiro ano da entrada da singularidade, beleza? As coisas elas vão entrar aqui muito rápido e provavelmente dentro desse ano, segundo esse paper aqui, nós vamos ver a IA de fato tomando empregos de programadores e outras áreas em específico. Também é importante dizer que 2026 está programado para a gente ver os primeiros robôs humanoides, né, saindo para o público geral comprar, beleza? Por exemplo, os robôs da Tesla já estão programados para sair na metade do ano. A gente não sabe, a gente não tem uma atualização muito grande do que é esse robô da Tesla até metade do ano e tal, se ele está de fato inteligente. Já tem alguns papers, já tem algumas imagens rodando, mas nada muito convidativo nesse sentido de, enfim, para a gente colocar como pauta, né? Então esse é o ponto que a gente vai ver esse mês, né? Com base nesse paper aqui, eu estou me referindo sempre ao paper e eu espero que você leia ele. É um paper muito bom, muito interessante. Nós vamos para a camada de aplicação, né? Que é justamente esse vídeo aqui do Jensen, que eu vou colocar para vocês ouvirem e eu volto quando ele acabar. Então, o que o Jensen fala aqui dentro desse vídeo, eu não sei se teve como ouvir o áudio, né? Mas eu vou resumir para você, se você não conseguiu ouvir, eu não sei se eu habilitei o áudio ou não, mas o que ele fala nesse vídeo é que nós temos 5 camadas de aplicação para inteligência artificial. Hoje, a primeira camada são os modelos, são os data centers, né? A segunda camada é justamente a infraestrutura geral, a terceira camada são as LLMs, ou seja, as IA generativas, os modelos, etc. A quarta camada seria você ter o conhecimento para treinar esses modelos, e a quinta camada seria a aplicação. Como você vai levar a inteligência artificial para o mercado em geral? Então você meio que tem que ser um alquimista nesse sentido. Você tem que transformar aquilo que é muito técnico que é uma dor do mercado, obviamente, né? Para você vender aquilo. Por exemplo, dentro da minha consultoria, eu vendo especificamente como você consegue integrar o seu marketing com inteligência artificial, otimizando ele, rodando assistentes que conhecem da sua empresa, que não vão te dar outputs genéricos como o ChatGPT dá, e também como você consegue criar vídeos com inteligência artificial para pegar o gap, a camada de de criação de vídeos e criação de conteúdo com IA, beleza? Então é basicamente isso que eu faço hoje, é assim que eu estou me preparando para as mudanças, beleza? Então, essa é mais ou menos a tese do vídeo, essa é mais ou menos como que o mundo vai mudar até 2040, principalmente esse ano, né? Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal, porque tem muita coisa pra vir ainda, beleza? Valeu!